Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo hoje, aqui no nosso programa, Jonorete de Carvalho Benedito. Ela é assistente social, doutora, professora universitária e secretária, como ela disse, secretária, vamos dizer assim, executiva e de gestão do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda, Jonorete, ao nosso programa Saber Viver 60 Olá, Mais. Silvestre, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente discutir e refletir sobre direitos da pessoa idosa. Jô, como todo mundo chama Chama. carinhosamente, né? Por ter essa liberdade, essa intimidade. Jô, o que significa controle social e de que maneira os idosos podem se tornar protagonistas desse processo? Porque a gente ouve muito falar, como num programa que nós fizemos lá atrás, eu não me lembro, acho que foi em outubro, que nós falamos sobre leis, Constituição, sobre política nacional do idoso, não foi da pessoa idosa, conselhos. Isso daí, esses instrumentos, esses equipamentos, essas instituições, são controle e o que são controle social? Veja só, Silvestre, a gente tem os marcos legais que a gente já tratou Isso. em edições passadas, a gente já falou sobre isso. Então, esses marcos legais existem e a gente precisa ter um instrumento que vai fazer a fiscalização de como é a implementação desses marcos legais. E é isso que a gente vai chamar de controle social, que é essa não só fiscalização, mas também a nossa propositura de melhorias desses marcos legais. O que a gente tem hoje principalmente, de controle social, de instância de controle social? Os conselhos, que no caso da pessoa idosa, a gente tem conselhos de direitos nacional, estaduais e os municipais, né? Maceió existe um conselho que, como você mesma já falou, eu sou a secretária executiva deste conselho. E a gente vai ter as conferências, que a gente tem conferências nacionais, estaduais e municipais. Este ano, até março do ano que vem, é o período de realização de conferências, mas de conferências municipais, de março a agosto de conferências estaduais, e no segundo semestre a gente vai ter a Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Então, nós temos como, só reprisando, os conselhos, as conferências, e tem também algo que a gente não costuma participar, ou não costuma ter, a não ser quando há uma provocação ao Poder Legislativo, que são as audiências públicas. Então, a audiência pública, normalmente a audiência pública é sobre um determinado tema, e ela é sim uma instância de controle, porque a população deve participar com as suas opiniões. É bom lembrar com o tempo de fala, né? A gente precisa ter o tempo de fala, com suas opiniões, suas reflexões e aquilo que a pessoa idosa considera que é o melhor para ela. Então, a gente tem outras instâncias, mas as três principais que nós utilizamos hoje são essas. Olha, que a Jo disse no final do exemplo e do ensinamento que ela fez, que a pessoa idosa deve participar. Qual a importância da pessoa idosa participar? Eu vou falar das nossas questões enquanto Conselho Municipal, tá? Enquanto Conselho, de uma forma geral, que é uma forma de instância, e aí essa participação vem para todas as outras formas também. Os conselhos, eles são formados de forma paritária. Isso significa dizer que os conselhos são formados por pessoas que representam algumas secretarias de governo que estão determinadas na lei, e por pessoas que representam a sociedade civil organizada, que atuam na defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, quando a gente está no conselho, a gente vai deliberar, quer dizer, os conselheiros e as conselheiras vão deliberar sobre essas políticas, sobre essas garantias de direito. E eu costumo dizer que é de grandíssima importância que as pessoas idosas participem desses espaços.
elas não vão ter o direito de votar, mas elas vão ter o direito de falar. Porque, como diz o lema da pessoa com deficiência, nada para mim sem mim. Né? Então, se vai se definir sobre garantia de direitos, sobre implementação de políticas públicas, sobre fiscalização de política pública direcionada à pessoa idosa, nada melhor do que a pessoa idosa participe. Eu quero fazer até, dar licença aí, então, porque você é que está envelhecendo, você é que entende de velhice, você é que entende desse processo tanto biológico, psicológico e social. É você que completa 60 anos, 61, 62, aí passa por 70. Então, é você que entende desses problemas sociais que são determinantes para seu processo de envelhecimento. A criança, ele pode até ter estudado, ter lido, mas ele vai chegar lá como, deixa eu ver, meu Deus do céu, como uma hipótese. Porque você, além de conhecer, literalmente, vamos dizer assim, você experimentou aquela questão. Então, você tem propriedade de falar do seu jeito, de sua maneira, porque os espaços, como ela disse, são públicos. É uma sessão pública. Vamos lá, Gil. E aí, nessa participação, muito legal sua intervenção, que é para dizer o seguinte, vocês já ouviram aqui, eu estudo, o Silvestre estudou, ele estuda o processo de envelhecimento. Os conselheiros, obrigatoriamente, precisam entender disso, mas nem todos os conselheiros são pessoas idosas. E eu costumo dizer que, por mais que a gente estude, repetindo o que o Silvestre falou, quem envelheceu é você. Então, a gente pode estar com ideias ótimas, achando que está nas ideias ótimas. E eu vou dizer por experiência, a gente já teve pessoas idosas que participavam de todas as reuniões, todas, exceto as reuniões que eram questões sigilosas. E essas pessoas idosas que participaram dessas reuniões, ela fez o conselho mudar algumas deliberações com o seu posicionamento. Epa, não é assim que você está pensando. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aleatório, mas é um exemplo. A gente discute muito a questão da acessibilidade, principalmente a questão do ir e vir no transporte público. Se o conselheiro não utiliza o transporte público, ele vai falar de algo que a gente conheceu nos jornais, nas denúncias, mas a gente não vivencia aquilo no dia a dia. E aí uma pessoa idosa que vivencia isso, ela diz, não é bem assim. Né? A gente precisa de outro tipo de alteração, a gente precisa de outra situação. Então, é muito importante que vocês participem. Procurem saber nos municípios se tem conselho de pessoa idosa, quando é que ele está participando, quando é que tem reunião. E não é só conselho de pessoa idosa, a gente está falando mais especificamente. Isso. Mas a gente precisa participar de todos os conselhos, porque os conselhos definem a nossa vida enquanto, política de assistência, política de saúde, todos têm conselho. E, obrigatoriamente, todas as reuniões de conselho, elas precisam ser abertas. Significa dizer que ela tem que receber as pessoas. Lógico que quando a gente entra, a gente tem que seguir o que está no regimento. Mas todas as pessoas podem participar e podem opinar. E eu continuo dizendo que a opinião, principalmente das pessoas idosas, é de extrema importância. Olha, pegando o gancho, adianta você estar dançando? Adianta. Adianta você estar viajando? Adianta. Adianta você estar se divertindo de qualquer outra maneira, lazer, entretenimento? Adianta. Mas é muito importante você participar dos conselhos, tanto estadual quanto municipal. E olhe lá, se você não tiver oportunidades, durante a conferência, você ir para o Conselho Federal. Porque daí vai garantir o seu bem-estar, a sua autonomia, a sua independência, para você continuar se divertindo, porque é uma roda, um ajuda o outro. Se você não tem conselho para fiscalizar as leis, para ajudar na instituição de leis, na efetivação de leis, você não vai ter clubes, você não vai ter passagem
com 50% de descontos. E aí vai uma série de coisas. Conselho é você lá, seja sendo representado por alguém ou você falando, tendo voz e vez. Jô, como as políticas públicas podem ser aprimoradas para garantir esses direitos que a gente está falando? Veja só, Silvestre, a gente está falando de controle. Eu, como pessoa que participo de uma instância de controle, né, eu sou secretária executiva de um conselho, mas eu sou conselheira pela sociedade civil em outro conselho, que é o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, a gente tomou posse recentemente. Então, o que é que eu penso que a gente pode fazer para o aprimoramento? É continuar nesse chamamento, né, nesse clamor, na verdade, de que as pessoas idosas elas participem dessas instâncias, né? Porque quando a gente vai fazer uma reivindicação de melhoria, de amplitude, a gente pode fazer, como eu falei antes, enquanto profissional, enquanto trabalhador, enquanto pessoa, mas a gente necessita que essas pessoas estejam presentes. Então, a gente precisa que a gente tenha ampliação ampliação do que está previsto na política nacional do idoso, na política municipal da pessoa idosa, né? A gente hoje tem, e com razão, uma preocupação do poder público, uma preocupação da sociedade com as instituições de longa permanência, por exemplo, e é necessário, é correto, é necessário a preocupação, mas as pesquisas vão dizer que, em geral, a gente tem em torno de, no máximo, 1% da população Isso. em instituições de longa permanência. 99% está aqui do lado de fora. E precisando ser atendido para que não necessite que aumente essa porcentagem. Que aumente, né? Que aumente, porque a gente está aqui falando de qualidade de vida, de autonomia, de independência, né? Então, nós precisamos ter o que está previsto na legislação, nos marcos legais, e a gente só consegue isso via reivindicação e pressão. Nós não conseguimos de outra forma, né? Então, em programas passados, que foi lá em outubro, o Silvestre falou, a gente acabou de ter eleição. Pois é, acabamos de ter eleição. 2026 teremos uma nova gestão municipal, tanto prefeitos como vereadores. Então, precisamos ocupar esses espaços. Com né? certeza. Olha, Precisamos ocupar a Câmara de Vereadores, precisamos marcar audiências com os prefeitos de nossos municípios, os conselhos, fortaleçam os conselhos para que a gente consiga esse caminhar, para que a gente consiga, sim, que o que está previsto na política nacional, ela seja implementada em todos os municípios. eu vou dizer alguma coisa a você, que alguns idosos, eu conversando com eles, numa palestra que eu fiz a semana passada, que eu disse a eles, olha, falando de questão de política, nós temos político idoso e temos idosos políticos. Isso que eu quero dizer. O político, o idoso político é a pessoa, aquele idoso politizado, aquele que está lá, está sabendo lidar, se adaptar às questões que norteiam a política. Tanto a política do idoso como as outras políticas, agora que traga benefício para seu segmento. Jô, como as mudanças demográficas regional, quer dizer, Maceió, Alagoas, a gente vive num mundo de mudanças, tanto ambiental como social, como cultural, e com o aumento da população idosa, influenciam a necessidade de gestão em políticas públicas mais zelosas ou cuidadas. Aí você deu até um toquezinho na outra resposta, né? Porque o mundo, a diversidade de idosos é muito grande e é aquele negócio. Como é que o gestor precisa, como é que os gestores, como os nossos legisladores, como a família precisa estar envolvida em políticas zelosas e cuidadoras? A nossa sociedade é diversa mesmo, né? É muito diversa, nós temos... as pessoas estão envelhecendo. Eu costumo dizer que o século XX, a maior conquista social que ela nos trouxe foi o envelhecimento. Eu considero o envelhecimento uma grande conquista da humanidade.
o envelhecimento que nós temos hoje, né? A gente pode chegar aos 120 anos, né? Então é um patamar bem... Mas ainda, Jô, eu acho que vai chegar uma população, mas não vai ser esse grande número Não. que a gente tem de Isso. pessoas entre 60, vamos dizer, Isso. até 90, mais ou menos, né? Mas essa população entre 60, né? Até alguns anos atrás, a nossa perspectiva de vida era... A nossa expectativa de vida era menos de 60 anos, 60 anos, né? A gente tem, na questão regional, a gente perde 10 anos de expectativa de vida em relação ao país todo. Exemplificando, olha, eu posso de vez em quando interferir. Pode, interferir, porque aí eu sei que a capacidade de Jô. Engraçado quando você disse isso, que 10 anos, mas você está falando na expectativa de vida geral, mas quando a gente bota para o homem... A gente ainda tem menos. Ainda vai uns 20. Os homens vivem em torno de 8 anos, de 7 a 8 anos. Então é 18. Vixe. A nossa expectativa de vida alagoana ela é muito baixa ainda, diante de todas as nossas condições demográficas e de pobreza que a gente já falou no outro programa. Então, nós vamos ter... a diversidade no estado de Alagoas como um todo ela é enorme, porque nós temos povos quilombolas, nós temos povos indígenas, nós temos ciganos, nós temos população negra, nós temos população LGBTQIAPN+. Então, nós temos população que está envelhecendo e que não envelhece da mesma forma pelas condições que nós temos enquanto Estado, enquanto sociedade. Então, um exemplo de quem envelhece muito menos. A população LGBTQIAPN+, no estado de Alagoas é a que mais morre, assassinada, infelizmente. Então, a expectativa de vida gira em torno de 35 anos. E o pior, né? O pior nesse sentido, porque o melhor é, quando envelhece, ela tem que fazer o caminho inverso. Né? Ela não pode mais assumir a sua orientação, porque algumas instituições não mais a recebem. Então, são pessoas que podem continuar na rua, por exemplo. Então, a gente tem, sim, que pensar em políticas, como você disse, com mais zelo, com mais cuidado, e pensando nessa diversidade. Como é que os negros envelhecem? Como é que o povo quilombola está envelhecendo? Como é que o povo indígena está envelhecendo numa sociedade que lhe tira tudo? Né? Então, sim. E aí nós vamos ter conferência, voltando ao item do controle social. Nós vamos ter conferência. E a gente tem solicitado que os conselhos, de um modo geral, que as instituições trabalhem com as pessoas idosas, esses marcos legais, a defesa das propostas do que ele acha que é melhor para eles, e que a gente consiga uma maneira de trazer todos esses segmentos, né? O segmento idoso que está nos quilombolas, o segmento idoso que está nos povos ciganos, enfim, toda essa diversidade, que ela venha participar dessas conferências, que ela venha dizer o que é melhor para ela, né? Que a gente junte forças para que a gente consiga boas deliberações no que diz respeito a ter essa diversidade contemplada nas nossas políticas, não só no papel. Você falando aí, eu me lembrando, essa questão dessa diversidade, que você exemplificou, os vários segmentos sociais que nós temos aqui em Alagoas, e nós temos também a questão da urbanização, né? A grande massa das pessoas de interiores dos municípios que estão aqui em Alagoas, né? Ou aqui em Maceió. Aqui né? em Maceió, Maceió, ela sofre com isso também, né? Porque nós temos um grande processo que houve uns anos anteriores, né? Algumas décadas anteriores, do êxodo das pessoas para cá. Então, Maceió é onde tem a maior população idosa, assim, do estado de Alagoas. A gente trouxe essas pessoas. A gente hoje tem o caso dos bolivianos que circulam na cidade, né? Que também estão na cidade, que também estão aqui, muitas vezes até com um acordo que foi feito
com o governo brasileiro, então necessitam sim ter suas necessidades enquanto pessoas idosas atendidas. E aí nós vamos ter uma diversidade e nós precisamos criar, hoje é muito, a gente diz sempre assim, as pessoas idosas elas já saíram para vir trabalhar aqui e quem não, há alguns anos, e hoje quem está lá no seu município, mas o filho não está mais, a filha não está mais, Tá porque lá sozinho. aquele local não teve a condição de permitir e de fixar as pessoas mais jovens lá. E elas vêm à procura de melhores qualidades de vida via estudo. E muitas vezes chegam aqui e não voltam mais. Muitas vezes chegam aqui e vão para outro estado, né? Vão para outro país. Enfim, as pessoas tem muitas pessoas idosas morando sozinha e que necessitam de um aparato. Porque também morar sozinha é uma decisão, né? Eu ouço muito assim, as pessoas chegam lá, ontem eu ouvi isso, as pessoas chegam lá no conselho e dizem, mas meu pai tem 70 anos, não pode mais morar sozinho, não pode mais isso. Eu disse, onde está escrito que ele não pode mais? Eu parto para brincadeira, onde está escrito? Não está, se ele tem sanidade mental, se ele não tem nenhum processo demencial, não tem nada, ele pode decidir o que ele quiser, na hora que ele quiser, o que ele vai fazer. Morar sozinho é sim, pode ser uma opção, mas a gente precisa ter a condição necessária ao nosso redor, enquanto sociedade, enquanto comunidade, para que aquele idoso tenha esse morar sozinho, mais amparado pela estrutura necessária. Quando a Jo diz estrutura necessária, é gestão governamental, dar os instrumentos necessários para a pessoa idosa viver como ela quer, sozinha. Que não é sozinha, né? Ela sozinha e Deus, como nós encostamos. Ô, Jo, uma coisa interessante que eu vi, só a gente voltando, foi que tivemos o Dia do Idoso, outubro, mês do idoso, é que está sendo uma lei, eu queria ouvir a sua opinião, lei federal, que o Dia Nacional da Pessoa Idosa, eles querem passar para o Dia do Respeito à Pessoa Idosa. O que é que você acha? Além do mais, o dia que vai ser, que estão estudando aqui, mudar para o dia do respeito à pessoa idosa, deve ser do dia da pessoa idosa, simplesmente, dos direitos. Lá no Japão, é feriado. É de respeito mesmo. Isso vai trazer... Vai ser um marco legal, pronto, fechando, vai ser um marco legal também, né? É um marco legal, mas eu penso, sabe, Silvestre, que a nossa sociedade, ela precisa muito ainda para respeitar trabalhar a pessoa isso, porque idosa. senão vai ser um dia mais de Eu carnaval. acho que a gente precisa ter o dia primeiro, hoje a gente diz que é o Dia Internacional, a lei vai dizer que é o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa, mas para além dos festejos, eu ainda acho que a gente precisa ter atividades de reivindicação, que é para a gente conseguir esse respeito. Né? Se é para a gente ir para a rua, é para a gente ir para a rua, mas é para ir para a rua com uma faixa bem grande. Por exemplo, respeito à pessoa idosa, enfim, as nossas reivindicações enquanto sociedade, enquanto poder público. Esse ano, só para fechar, o Conselho Municipal, por questões de eleição municipal, a gente não fez nenhuma atividade no dia 1º. Mas quais são as atividades que o Conselho está pensando para além do festejo? Né? A gente vai ter atividade no final do mês, para além do festejo. A gente tem atividades na Rua do Comércio, em lojas e bancos, que por incrível que pareça, bancos ainda são alguns bancos, é bom lembrar, ainda são os grandes respeitadores de direito de prioridade de pessoa idosa. Tem atividade que precisam ser feitas em alguns hospitais, algumas clínicas, exatamente nesse sentido. E, enfim, tem essa atividade. Tem uma atividade que se pensa em... a gente já fez uma vez, o Conselho já fez, vai fazer pela segunda, que é o protagonismo da pessoa idosa. Então, vai fazer uma segunda exposição, uma segunda amostra, com fotos. Eu só estou falando isso para que a gente veja que
A gente vai fazer fotos de pessoas idosas que estão atuando, contando sua historinha, e aí tem todas umas atividades sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Dia do Respeito ele é importante, sim. Acho sim que devia até ser feriado mesmo. Mas enquanto a gente tiver uma sociedade que nos respeita em todas as situações, muitas vezes dentro e completamente fora de casa, né, a gente ainda não tem uma sociedade que pensa no envelhecimento. A família precisa ser sensibilizada, Então, né? enquanto a gente tiver todo esse procedimento, a gente ainda vai continuar sem o respeito. O respeito vai ficar só no dia do respeito. Desrespeito. Mas a gente precisa, sim, ter luta para que esse dia chegue. Eu acho que é um dia interessante. Essa luta pode se passar pelo Fórum do Idoso, um assunto sim, que a gente falta aqui em Alagoas, a gente falta aqui em Mossoró. Os fóruns, explica aí a importância, o significado. Quando eu comecei a trabalhar com pessoa idosa, há 3 décadas, há 30 anos, a gente tinha um fórum. Foi iniciado um fórum, a gente teve várias discussões. E aí, nesse momento eu não vou lembrar, mas a gente foi desarticulando, na verdade, né? Isso. Então, o que seria um fórum de pessoas idosas ou de pensamento da política da pessoa idosa? Seriam entidades e pessoas que atuam com pessoas idosas que se juntam para discutir sobre a problemática da pessoa idosa naquele município ou naquele estado. E encontrar... Naquele bairro. Ou naquele bairro, naquela cidade, daquela enfim. cidade. Encontrar, ver o que é que está... Vamos seguir o exemplo do bairro. Então, nós vamos lá... isso é um bairro aleatório que eu estou falando, tá, gente? Então, a gente vai lá no Climabom e aí a gente percebe que em determinadas ruas do Climabom não há condição de fazer uma caminhada, porque existem... A rua não é asfaltada, a rua não... Enfim, nós vamos nos juntar enquanto grupo de pessoas e entidades que estudam e que pensam no direito da pessoa idosa e fazer essa reivindicação, né? Vamos fazer essa reivindicação a quem de direito for. Então, no que diz respeito à política a gente vai juntar os fóruns para o fórum que existe para fortalecer a luta que já existe. É um fortalecimento da luta que já existe, seja dos conselhos, seja das secretarias que implementam as políticas, sejam das secretarias que coordenam as políticas, sejam das secretarias que nem implementam nem coordenam, mas têm atividades com pessoas idosas. Então, é uma instância que eu também poderia considerar como de controle social, né? É uma instância de controle social que a gente iria fiscalizar e reivindicar melhores condições. E assim, mais eficaz, né? Porque são pessoas, por exemplo, fora do bairro, num local lá no bairro, ou se juntavam as pessoas, quer dizer, os residentes. Os residentes. São os residentes. E sem nenhuma vinculação. Nem partidária, né, nem vinculação partidária, nem vinculação governamental. Mais intimista, né? Mais intimista. Nem vinculação governamental. Porque tudo que tem vinculação governamental, a gente tem limites, né, muito mais restritos. Então, logo que a gente está falando sobre um fórum, como a criação de um Fórum Municipal do Idoso poderia facilitar a articulação entre a sociedade e o poder público para abordar questões específicas? Então, veja, como eu falei antes, a gente vai ter um fórum, a gente vai ter sociedade civil e... Nesse caso, não teria representantes? Não, eu ia dizer que tem sociedade civil, representante governamental, se necessário, porque também existem fóruns que só tem sociedade civil. Pronto, né? correto. Existem fóruns que só tem sociedade civil. E aí eu vou usar um dito popular, que eu sempre utilizei na minha vida quando eu vou falar de controle social e de outras questões. Tem um dito popular da época que os animais eram acorrentados nos circos, que diz assim: se o elefante soubesse a força que tem, ele não estava acorrentado no circo. Né? Ele não estava acorrentado. Então, se a sociedade civil tomar para si a força que ela tem, porque ela sabe que tem força, mas se a sociedade civil tomar para si a força que ela tem, a gente tem mudanças estruturais muito grandes. E o fórum é um desses caminhos. O fórum é um desses caminhos.
infelizmente, a gente já está terminando nosso programa. A gente olha, já passou as horas. Quando o ensinamento é assim, pessoal, é, passa logo a hora. Que pena que a gente já está terminando. Jô, diga as suas considerações finais. Fico triste. Silvestre, Considerações finais. mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez eu me deixo à disposição da população idosa de Maceió. E dos não idosos que queiram tirar alguma dúvida, ter alguma conversa. O conselho funciona lá no Shopping Miramar. É só nos procurar. Importante, Jô. Né, Obrigado. de 8 às 14, eu estou lá, né, nos procurar para a gente conversar, para a gente entender melhor como funciona. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, entender como funciona, trazer ideias para que a gente funcione melhor e que a gente tenha, assim, crie estratégias e formas de que a gente consiga, quem já envelheceu, continuar no seu envelhecimento digno e saudável e para nós lutar como um todo, lutar para que a população tenha assim, um envelhecimento autônomo, independente, digno, com a implementação das políticas necessárias. E olha só, pessoal, não é só você se preocupar com o seu envelhecimento, é se preocupar com o envelhecimento coletivo, que a gente conversou, e se preocupar com o envelhecimento das futuras gerações. Você tem de ser responsável. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo com a gente. A gente diz que a gente não tem um envelhecimento digno. Quando a gente tem o olhar de gestão, tem o pensamento de cidade amiga da pessoa idosa. Isso porque deve a quê? As populações antes da gente, nossos pais, nossos avós, não terem, que não tinha nem necessidade de ter esse cuidado, né? Porque não envelhecia, não envelhecia, né? Mas hoje a gente tem essa preocupação. Não é só olhar seu envelhecimento, não. É você olhar o envelhecimento do seu neto, do seu filho, do seu bisneto e das gerações futuras. Muito obrigado, pessoal, por mais um programa Saber Viver 60 Mais. Jô, muito obrigado de novo. Eu que muito agradeço. Obrigado. Até mais. E quem quiser rever esse programa e outros ensinamentos do Saber Viver 60 Mais, é só ir lá no nosso canal Saber Viver, programa Saber Viver 60 Mais e no canal da TV Assembleia Alagoas. Até mais.